Imagine acordar em uma manhã onde o sol não nasce. Você espera, observa o céu, mas o dia simplesmente não chega. As horas passam, os dias se arrastam, e o mundo permanece mergulhado numa escuridão fria e silenciosa. Esse não é o roteiro de um filme de ficção científica, nem uma metáfora apocalíptica. Trata-se de um dos eventos mais sombrios, literalmente, já registrados na história da humanidade. O ano de 536, um período tão devastador que foi apelidado por historiadores como o pior ano para estar vivo. Um inverno sem fim tomou conta do hemisfério norte. Dias escuros, colheitas arruinadas, fomes brutais e um colapso climático que mudou o curso da civilização. Tudo começou de forma abrupta. Relatos históricos indicam que, em março de 536, o céu escureceu de maneira inquietante. O historiador bizantino Procópios foi um dos primeiros a registrar o fenômeno. Segundo ele, o sol brilhou com uma luz fraca durante todo o ano, como se fosse eclipsado por uma nuvem que jamais se dissipava. A luz do dia parecia crepuscular, como se o entardecer fosse constante. Essa névoa misteriosa, visível em regiões da Europa, Oriente Médio e partes da Ásia, criou um cenário surreal. Não havia amanheceres claros, os pássaros se calaram, os ciclos da natureza entraram em colapso. A Terra parecia ter sido esquecida pelo próprio Sol. O impacto imediato foi devastador. Com a luz solar bloqueada, as temperaturas despencaram entre 1,5 e 2,5 graus Celsius, iniciando o que os cientistas hoje chamam de inverno vulcânico. Verões inteiros passaram sem calor suficiente para amadurecer plantações. A primavera não trouxe flores, e o inverno se prolongou além do esperado, criando uma sequência de estações confusas e hostis. A agricultura foi a primeira a colapsar. Colheitas fracassaram em todo o continente europeu, e a escassez de alimentos logo se transformou em fome. Na China, a neve caiu durante o verão. Relatos indicam que as colheitas foram tão ruins que houve casos de canibalismo em algumas regiões remotas. Mas o que teria causado esse escurecimento súbito e global? Por séculos, o mistério permaneceu sem explicação. Apenas recentemente, cientistas conseguiram reconstruir esse quebra-cabeça climático. Amostras de gelo retiradas da Groenlândia e da Antártida revelaram altos níveis de enxofre e cinzas vulcânicas, datando exatamente o ano de 536, no sul. Esses vestígios apontam para uma erupção vulcânica catastrófica, provavelmente ocorrida na Islândia. A explosão teria lançado uma quantidade colossal de cinzas e partículas de ácido sulfúrico na estratosfera, formando uma cortina que bloqueou os raios solares em grande parte do hemisfério norte. Era como se uma sombra tivesse sido lançada sobre o planeta. O fenômeno é conhecido como inverno vulcânico, e não se tratou de um evento isolado. Em 540, apenas 4 anos depois, outra erupção, talvez ainda mais intensa, lançou o mundo novamente em trevas e frio. Essa sequência de desastres naturais criou uma década inteira de colapsos agrícolas, epidemias e recessão. A humanidade não apenas lutava contra o frio e a fome, mas também contra a desesperança. Povos inteiros foram deslocados, reinos entraram em declínio, e o caos abriu caminho para surtos de doenças letais, como a peste de Justiniano, que eclodiu logo após esse período. Os efeitos sociais e econômicos foram imensuráveis. A fome levou ao colapso de mercados locais, vilas foram abandonadas e rotas comerciais entraram em colapso. Em muitos lugares, moedas perderam valor porque não havia mais o que comprar. A miséria se espalhou como uma névoa invisível. O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, registrou perdas enormes, e os cronistas da época relatam um desespero crescente. Sem comida, sem calor e sem esperança, populações inteiras viveram à beira da extinção. Foi um inverno que durou quase 2 décadas, com consequências que ecoaram por séculos na organização das sociedades e na política dos reinos da época. Na tentativa de se adaptar, povos criaram métodos alternativos de armazenar alimentos. Cavernas e espaços subterrâneos passaram a ser usados como despensas improvisadas. A caça tornou-se mais comum, embora menos eficaz, já que até mesmo os animais migraram ou desapareceram com o colapso ambiental. As religiões também sofreram transformações.
Muitos interpretaram a escuridão como um sinal divino de punição ou fim dos tempos. Sacrifícios e rituais voltaram a ser realizados em algumas culturas. Nas igrejas, orações e procissões se tornaram diárias. Havia um medo constante, um terror silencioso que pairava sobre cada vila e cidade. Curiosamente, esse período de trevas também abriu espaço para transformações culturais profundas. Com a queda de sistemas antigos, surgiram novos modelos de organização social e religiosa. Povos migraram em busca de melhores condições, provocando misturas culturais e mudanças geopolíticas importantes. Ainda assim, o trauma causado no ano 536 e seus anos subsequentes ficou gravado na memória coletiva como uma ferida aberta. Os documentos da época falam de um ano sem verão, de crianças morrendo de frio e de ceifadores que não tinham campos para colher. Os sobreviventes carregaram esse peso por gerações, e a cicatriz climática influenciou até mesmo a arte e a arquitetura dos séculos seguintes. A ciência moderna conseguiu confirmar que o impacto ambiental do evento foi global. Análises de anéis de crescimento de árvores mostram que os anos entre 536 e 550 foram os mais frios dos últimos 2 milênios. Árvores praticamente pararam de crescer. As camadas de gelo analisadas indicam uma concentração absurda de enxofre, característica de grandes erupções vulcânicas. Esses dados validam os relatos históricos e permitem compreender melhor como o clima pode moldar a civilização. Afinal, não foi apenas uma escuridão física, mas uma escuridão social, cultural e psicológica. Uma era de incerteza que mergulhou o mundo numa espécie de pesadelo prolongado. Hoje, especialistas enxergam o ano de 536 como um divisor de águas. O mundo pós-escuridão não foi o mesmo. Reinos emergiram, impérios caíram e novas crenças nasceram. É um lembrete brutal de como a humanidade é vulnerável às forças da natureza. Não havia tecnologia, ciência ou liderança capaz de impedir aquele desastre. A Terra simplesmente reagiu. E nós pagamos o preço. A narrativa do ano mais sombrio da história não é apenas sobre o passado. Ela serve como alerta. Erupções semelhantes podem acontecer novamente. E se não estivermos preparados, podemos enfrentar outro ciclo de frio, fome e escuridão, como há quase 1500 anos. Essa história, esquecida pelos livros escolares, nos mostra que o curso da civilização não depende apenas de guerras, reis ou conquistas. Eventos climáticos têm o poder de redefinir tudo o que conhecemos. E em 536, a natureza mostrou sua força com uma fúria silenciosa. O sol desapareceu, a vida vacilou, e a humanidade sobreviveu por pouco. Um episódio sombrio, mas necessário de ser lembrado, porque o mundo já enfrentou seu próprio apocalipse. E isso aconteceu no coração da Idade Média. Não com meteoros ou invasões alienígenas, mas com algo muito mais real. Uma nuvem vulcânica que silenciou o sol e nos colocou à prova. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos. Ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.